Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre manipulação de arquivos na linguagem de programação C. Devemos começar nossa explanação pelo conceito de arquivo. Arquivo é uma unidade lógica utilizada para armazenar dados em disco ou em qualquer outro dispositivo externo de armazenamento, como por exemplo um HD externo, um pendrive e etc. Pode-se abrir, fechar, ler, escrever ou apagar um arquivo. A linguagem C manipula tanto arquivos quanto dispositivos de entrada e saída, se utilizando do conceito de ponteiro para arquivo, sendo disponibilizada uma série de funções para trabalhar com este conceito, cujos protótipos estão reunidos em stdio.h. A definição de ponteiro para arquivo também se encontra no arquivo cabeçalho stdio.h. Podemos declarar um ponteiro para arquivo da seguinte maneira: palavra reservada file, asterisco indicando que é um ponteiro deste tipo, e o identificador que queremos dar para o nosso ponteiro, no caso do exemplo, p, depois ponto e vírgula. Quero chamar a atenção para a palavra reservada file estar em caixa alta. Lembrem-se que a linguagem de programação C é sensível ao caso. Os arquivos podem ser classificados em binários e arquivos texto. Efetivamente, todo arquivo é uma sequência de bits, mas efetivamente nós tratamos arquivos binários como sendo apenas uma sequência de bits. No entanto, arquivos textos são interpretados como sendo uma sequência de bytes, onde cada byte vai ser interpretado como um caractere. A primeira função que nós vamos trabalhar é a função fopen. Isto porque esta é a função de abertura de arquivos. Então, antes de manipularmos um arquivo através de uma escrita, uma leitura, efetivamente o mesmo deve ser aberto. O protótipo desta função é o seguinte: tipo de retorno, file asterisco, ou seja, vai retornar um ponteiro para arquivo. A função vai ter dois parâmetros formais, ambos char asterisco, ou seja, strings, sendo o primeiro o nome do arquivo, que será aberto, e o segundo o modo, como este será aberto. Vamos tratar um pouco melhor do modo vendo uma tabela dos modos disponíveis. Então tenho aqui na primeira coluna a string que representa o modo e na segunda o significado deste modo. O primeiro que nós vamos ver é o R. Então o R é o modo que abre um arquivo texto para leitura. O arquivo deve existir antes de ser aberto. Se porventura chamarmos fopen com o nome de um arquivo e com o modo R e o arquivo não existir, a função fopen vai retornar um ponteiro null, um ponteiro nulo, que equivale ao falso. Temos outro modo, que é o W. O W serve para abrir um arquivo texto para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se já existir, o conteúdo anterior será destruído. Então, o modo W abre um arquivo texto para escrita. Se o arquivo não existir, é criado. Se o mesmo já existe, este é destruído e é criado um novo arquivo. Temos agora o modo A. Serve para abrir um arquivo texto para gravação. Os dados serão adicionados no fim do arquivo, se ele já existir, ou no novo arquivo que será criado, no caso do arquivo não existir anteriormente. Temos outros modos, né? Então temos as variações dos três que nós vimos para arquivos binários. Então, RB abre um arquivo binário para leitura, é igual ao modo R anterior, só que para arquivos binários, né? WB cria um arquivo binário para escrita, como no modo W anterior, só que o arquivo é binário. AB acrescenta dados binários no final do arquivo, como no modo A anterior, só que o arquivo é binário. Temos agora algumas variações, né? Então temos o R+. R+ abre um arquivo texto para leitura e gravação. O arquivo deve existir e pode ser modificado. Temos o W+, cria um arquivo texto para leitura e gravação. Se o arquivo existir, o conteúdo anterior será destruído. Se não existir, será criado. Temos o A+, que abre um arquivo texto para gravação e leitura. Os dados serão adicionados no fim do arquivo, se ele já existir, ou um novo arquivo será criado no caso do arquivo não existir anteriormente. Temos agora as variações para o R+, W+, e A+, só que para arquivos binários. Então temos o R mais B,
que é análogo ao R+, só que manipula arquivos binários. Temos o W mais B, que é análogo ao W+, só que manipula arquivos binários. E temos o A mais B, que é análogo ao A+, só que manipula arquivos binários. Poderíamos então abrir um arquivo binário para escrita da seguinte forma. Então, inicialmente, devemos colocar no nosso código-fonte a diretiva de pré-processador include stdio.h, permitindo assim que a gente possa especificar um ponteiro para arquivo e nos valermos das funções para manipulação de arquivos. Temos um trecho de código não pertinente para nossa análise. Em um dado momento estou declarando uma variável que é um ponteiro para arquivo. Estou especificando o identificador fp para a mesma. Agora estou me valendo da função fopen. Então minha intenção é abrir o arquivo com o nome exemplo.bin e o modo de abertura vai ser o WB, ou seja, estou abrindo um arquivo binário para escrita. Chamando a atenção para o fato que eu posso colocar aqui não apenas o nome do arquivo, mas eu posso colocar o caminho absoluto para a localização do arquivo, né? Se este não estiver no mesmo diretório do meu arquivo executável. Bom, o fato é que a função fopen, se por algum motivo não conseguir abrir o arquivo, vamos imaginar, por exemplo, que o arquivo exemplo.bin não existe e que não há espaço no dispositivo de armazenamento para a criação deste arquivo. Então, no caso, a função fopen vai retornar um ponteiro null, ou seja, um ponteiro nulo. E este será armazenado em fp. Se porventura for possível fazer a abertura deste arquivo com este modo, vai ser retornado o endereço, né, de memória de onde o buffer referente ao arquivo será localizado. Tenho agora um if, cujo objetivo é verificar se efetivamente a função fopen conseguiu abrir o arquivo do modo adequado. Então, no caso, se porventura não foi possível abrir, né, fp vai conter um ponteiro nulo, que equivale ao falso, aí eu vou negar e vou entrar no if. Poderia colocar, ao invés dessa expressão lógica, esta aqui, né, comparando o fp com null. Se eu entrei no if, então é porque eu não consegui abrir o arquivo, aí neste caso estou apresentando uma mensagem na saída padrão por meio da execução do printf. Erro na abertura do arquivo. Uma vez aberto um arquivo, vamos poder ler ou escrever nele, utilizando funções disponíveis em stdio.h. Toda vez que estamos trabalhando com arquivos, há uma espécie de posição atual no arquivo. Esta é uma posição de onde será lido ou escrito o próximo dado. Normalmente, no acesso sequencial a um arquivo, não temos que mexer nessa posição, pois, quando lemos um dado, a posição no arquivo é automaticamente atualizada. No acesso randômico, temos que mexer nesta posição. A próxima função que nós vamos ver é a fclose. Quando acabamos de usar um arquivo que abrimos, devemos fechá-lo. Para tanto, usa-se a função fclose. O seu protótipo é o seguinte: tipo de retorno int, nome da função fclose, e a mesma tem um parâmetro formal apenas, que é um ponteiro para arquivo. O ponteiro fp, passado à função fclose, determina o arquivo a ser fechado. A função retorna 0 no caso de sucesso. Se porventura ocorrer algum problema no fechamento do arquivo, a função vai retornar EOF. EOF é uma macro associada a End of File. A gente vai falar um pouco mais na videoaula de hoje sobre isso, mais para frente. É extremamente importante destacarmos que fechar um arquivo faz com que qualquer dado que tenha permanecido no buffer associado ao fluxo de saída seja gravado. O que estamos dizendo com isso? Quando abrimos um arquivo para escrita, todas as manipulações sobre o arquivo ocorrem na memória principal. Então, quando o arquivo é fechado, tudo que consta no buffer vai ser gravado no dispositivo de armazenamento externo. A função exit fecha todos os arquivos que um programa tiver aberto. Veremos a seguir algumas funções utilizadas na manipulação de arquivos. Vamos agora trabalhar a função putC. A função putC é uma função de escrita em arquivo. Seu protótipo é: a função retorna um inteiro e ela recebe dois parâmetros formais, sendo o primeiro um inteiro e o segundo um ponteiro para arquivo. A referida função escreve um caractere no arquivo apontado por fp. Efetivamente, a função vai escrever o caractere contido no byte menos significativo do parâmetro ch no arquivo apontado por fp. Eu pergunto para vocês agora,
o que a função putC retorna? O que vocês acham? E para que é útil este retorno? Pensem um pouquinho aí. A função putC retorna o caractere escrito no arquivo, no byte menos significativo do inteiro que é retornado. Aí vocês podem se perguntar, poxa, mas por que retorna um inteiro se o objetivo é retornar um byte? Efetivamente porque os bytes mais significativos desse inteiro vão servir efetivamente para que o mesmo possa armazenar a macro EOF, que a gente já comentou anteriormente e equivale a fim de arquivo, tá certo? End of file. Mais para frente eu vou detalhar um pouco melhor isso. O fato é que o retorno é um inteiro, porque ele pode representar o EOF. Se eu colocasse um char como retorno, eu ia perder a possibilidade de representar um char, porque ia associar este ao EOF. Então, na verdade, o EOF é um inteiro. Aí, quando nós analisamos o byte menos significativo desse inteiro, aí sim, esse byte sempre vai representar um caractere, tá certo? Então, retomando, a função putC retorna o caractere que foi escrito no arquivo, no byte menos significativo do inteiro que está sendo retornado. Se porventura não foi possível escrever o caractere no arquivo apontado por FP, a função putC vai retornar EOF. Para que isso serve? Para que a gente possa verificar se ocorreu tudo bem na escrita do caractere no arquivo. Vamos agora ver um exemplo de manipulação de arquivo. Então, efetivamente, eu vou apresentar para vocês o código-fonte de um programa que vai manipular um arquivo na linguagem de programação C. Como eu mencionei anteriormente, para que eu possa me valer da possibilidade de declarar um ponteiro para arquivo ou me utilizar das funções para manipulação de arquivo, eu preciso inserir no meu código-fonte a diretiva de pré-processador include stdio.h. Meu programa também vai se valer da função exit, então também vai constar no código-fonte do mesmo a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a função principal main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis locais a main, variáveis essas que serão utilizadas no meu programa. Primeiro, então, estou declarando um ponteiro para arquivo, com o identificador FP. Agora estou declarando uma variável do tipo caractere, com o identificador C. Agora estou me utilizando da função fopen. O objetivo é abrir o arquivo com o nome arquivo.txt e o modo é para escrita, então estou abrindo um arquivo texto para escrita. Se o arquivo não existir, o mesmo vai ser criado. Se o arquivo já existir, este vai ser destruído e eu vou criar um novo. Vou sobrescrever o arquivo que existia anteriormente. Então a função fopen vai me retornar um ponteiro para arquivo. Se porventura não for possível abrir o arquivo, denominado arquivo.txt com o modo especificado, a função fopen vai retornar um ponteiro null, um ponteiro nulo. Agora neste if eu vou verificar se fopen conseguiu abrir o arquivo no modo especificado. Então se porventura eu entrar no if é porque a função não conseguiu abrir o arquivo. Então abro o bloco do if, vou executar o printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: erro na abertura do arquivo. E agora executo um exit com retorno 1, pois minha intenção é identificar que após a finalização do arquivo, o mesmo foi finalizado por uma execução anômala. Agora eu fecho o bloco do meu if. O fato é que se eu não entrei no if é porque a função fopen conseguiu abrir adequadamente o meu arquivo com o nome arquivo.txt. Então agora eu vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com um caractere para ser gravado no arquivo, : Farei então a leitura de um caractere e o armazenamento do mesmo na variável C por meio da execução do meu scanf. Tenho agora a utilização da função putC. Então estou escrevendo o caractere contido em C no arquivo apontado por FP. Quero destacar que eu não estou me utilizando do retorno de putC. Então eu deveria ter sido analisado o retorno da função putC, para que eu pudesse me certificar de que o caractere foi escrito adequadamente no arquivo. Agora eu estou executando fclose, então vou fechar o meu arquivo apontado por FP. Tenho agora o meu return 0 para a minha função main e vou fechar o bloco da mesma. Vamos ver agora uma solução alternativa na qual vou me utilizar do retorno da função putC. Então este trecho de código é exatamente igual ao anterior. Agora então estou neste if analisando o retorno da função putC. Então vamos lá. Inicialmente vai ocorrer a chamada para putC, então minha intenção é escrever o caractere contido em C no arquivo apontado por FP. E aí, no caso, o retorno de putC é um int,
Aqui eu estou convertendo este para um char e comparando com o conteúdo da variável C. Então, efetivamente, se tudo correu bem, o resultado da avaliação dessa expressão lógica é verdadeiro, eu entro no if e agora vou apresentar na saída padrão, por meio da execução do meu printf, a mensagem: tudo deu certo. Agora, se porventura, né, eu não entrei no if, eu vou para o meu else e vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem: ocorreu um erro. Agora eu tenho a execução, né, da função fclose, que vai fechar o arquivo apontado por fp. Tenho agora o return 0 para minha função main e fecho o bloco da mesma. Objetivando uma melhor compreensão dos tópicos mencionados, vamos agora aplicar os mesmos em um exercício. Com o que vimos até o momento sobre manipulação de arquivos, construa uma função em C que possua a capacidade de escrever uma string em um arquivo texto. Escreva um programa que se utilize adequadamente da função que você implementou. Tempo para vocês. Vamos agora analisar uma proposta de solução. O programa em questão vai manipular um arquivo. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. O programa também vai se valer da função exit. Então, estará presente no código-fonte do mesmo a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora o protótipo da função que eu estou denominando putstrinfile. No caso, a função vai escrever uma string em um arquivo. O tipo de retorno da função é void. A mesma vai possuir dois parâmetros formais, sendo o primeiro um ponteiro para arquivo e o segundo um ponteiro para caractere. Então a função vai escrever no arquivo apontado pelo primeiro parâmetro a string apontada pelo segundo parâmetro. Tenho agora a função main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco vou declarar as variáveis locais a main que serão utilizadas no meu programa. Estou declarando um ponteiro para arquivo com identificador fp. Estou declarando um vetor de caracteres com 100 elementos e com identificador string. Estou declarando uma variável inteira com identificador i. Agora eu farei uso da função fopen. O objetivo é abrir o arquivo com o nome arquivo.txt no modo de escrita. Então estou abrindo um arquivo texto para escrita. Se o arquivo com este nome não existir, o mesmo vai ser criado. Se porventura ele já existir, ele vai ser sobrescrito. Pode acontecer da função fopen, por algum motivo, não conseguir abrir este arquivo com este modo. Neste caso, a função vai retornar um ponteiro null, um ponteiro nulo. E o retorno de fopen vai ser armazenado na variável fp. Agora eu vou me utilizar do conteúdo da variável fp para verificar se a função fopen conseguiu efetivamente abrir o arquivo no modo especificado. Se porventura a função não conseguiu, eu vou entrar no if. Abro o bloco do mesmo. Vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: erro na abertura do arquivo. E agora vou executar um exit, que vai retornar 1. O objetivo é finalizar a execução do meu programa, indicando que o mesmo finalizou por uma execução anômala. Fecho agora o bloco do meu if. Se eu não entrei no if, significa que a função fopen conseguiu abrir adequadamente o meu arquivo. Agora eu vou executar um printf, que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com a string a ser gravada no arquivo. Vou ler uma string por meio da execução do meu scanf e armazenar a mesma no vetor string. Agora vou me valer da função cujo protótipo foi especificado, então o compilador pode verificar se a mesma está sendo utilizada de forma adequada. Então, né, não está sendo utilizado para nada o retorno da mesma, o retorno desta é void. A mesma está recebendo, né, dois valores para os parâmetros, sendo o primeiro um ponteiro para arquivo e o segundo um ponteiro para caractere. Então, os parâmetros estão ok. A utilização da função está correta. Agora eu tenho a utilização da função fclose, que vai fechar o arquivo apontado por fp. Agora eu tenho return 0 para minha função main e vou fechar o bloco da mesma. Vamos agora definir a função para a qual previamente especificamos o protótipo. Então quero chamar a atenção para o fato de que o tipo de retorno, nome da função e parâmetros formais são exatamente os mesmos especificados no protótipo. A única peculiaridade é que quando eu estou definindo a função, eu preciso dar nome aos parâmetros formais, algo que não era necessário na especificação do protótipo. Agora eu abro o bloco da minha função. No início do bloco, posso declarar variáveis locais à minha função. No caso, estou declarando uma variável do tipo int com identificador i. Agora eu tenho um for, que visa percorrer todos os caracteres da string armazenada no vetor string. Então, enquanto o meu caractere armazenado no vetor for verdadeiro, eu vou entrar no for. E aí vou executar a função putC.
a qual vai escrever o caractere contido no vetor string, indexado por i, no arquivo apontado por fp. Quero chamar a atenção para o fato de que eu não estou testando o retorno da função putC. Então não estou me certificando que caractere a caractere o mesmo foi escrito corretamente no arquivo apontado por fp. Esta verificação fica como uma atividade complementar para vocês. Agora eu fecho o bloco da minha função putstr_infile. Vamos agora trabalhar a função getC. O seu protótipo é: o tipo de retorno da função é um int, e a mesma recebe como parâmetro formal um ponteiro para arquivo. A função retorna um caractere lido do arquivo apontado por fp. Então, o byte menos significativo do inteiro que vai ser retornado representa o caractere que foi lido no arquivo apontado por fp. Observação: essa função é equivalente a fgetC. Vamos a um exercício. Construa uma função em C que possua a capacidade de ler e apresentar na saída padrão uma string contida em um arquivo texto. Tempo para vocês. Vamos agora analisar uma proposta de solução. Só que detalhe, antes de apresentar uma proposta de solução, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos necessários para que vocês consigam implementar uma solução satisfatória para o exercício proposto. Então notem, este exercício que eu propus tinha como objetivo fazer vocês refletirem mais sobre alguns conceitos que foram comentados en passant. Por exemplo, EOF. Eu também não detalhei o porquê do retorno da função getC ser um int e não um char. Vamos falar melhor sobre isso. O fato é que eu vou comentar também sobre a função feof. Detalhando um pouco mais a macro EOF, que indica o fim do arquivo, ou seja, EOF é a sigla para End of File, que em inglês é fim de arquivo. A definição dessa macro ocorre no arquivo cabeçalho stdio.h. Às vezes é necessário verificar se um arquivo chegou ao fim. Para isso, podemos usar a função feof. Ela retorna não zero, ou seja, verdadeiro, se o arquivo chegou ao EOF, a macro que indica o fim do arquivo. Caso contrário, a função retorna zero. Então temos aqui o protótipo da mesma. A função retorna um inteiro e vai receber um ponteiro para arquivo. Então, efetivamente, a função vai verificar o arquivo apontado por fp e verificar se este chegou à macro EOF, ou seja, ao fim do arquivo. Contudo, existe outra forma de se verificar se o final do arquivo foi atingido. É comparar o caractere lido por getC com EOF. Então, só para deixar claro, a macro EOF é um inteiro. Então, por isso que o retorno de getC é um inteiro. Porém, se o retorno de getC não equivaler ao EOF, eu posso analisar o byte menos significativo retornado por getC e considerar este como um caractere. O programa a seguir abre um arquivo já existente e o lê, caractere por caractere, até que o fim do arquivo seja atingido. Os caracteres lidos são apresentados na tela, ou seja, na saída padrão, no monitor. Vamos para o código-fonte deste programa. O mesmo vai se utilizar da manipulação de arquivos, então, consequentemente, no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. O programa também vai se utilizar da função exit, então estará presente também a diretiva de pré-processador stdlib.h. Tenho agora a função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, vou declarar as variáveis locais a main que serão utilizadas no programa. Então, no caso, estou declarando um ponteiro para arquivo com o identificador fp. Agora, estou declarando uma variável inteira com o identificador c. Me utilizo agora da função fopen. O objetivo é abrir o arquivo com o nome arquivo.txt e o modo de abertura é R, ou seja, eu vou abrir um arquivo texto para leitura. Se porventura o arquivo não existir, a função fopen vai retornar um ponteiro null, um ponteiro nulo. O retorno de fopen vai ser armazenado na variável fp. Vou agora verificar o conteúdo da variável fp para me certificar de que a abertura do arquivo foi feita de forma adequada. Se eu entrar no if, a função fopen não conseguiu abrir o arquivo no modo adequado. Então eu vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem erro na abertura do arquivo. Na sequência, um exit para finalizar a execução do meu programa. Está sendo retornado o valor 1, pois a execução se deu, e teve uma finalização anômala.
Agora eu fecho o bloco do meu if. Se eu não entrei no if, a função fopen conseguiu abrir o arquivo .txt de forma correta. Então, neste caso, eu tenho um while. Então, notem aqui, eu vou, né, chamar a função getC, passando para a mesma o conteúdo da variável fp. Então, a função vai fazer a leitura de um caractere no arquivo apontado por fp. E aí vai retornar, né, um inteiro que vai ser armazenado em C. Aí notem, agora, após o armazenamento do valor em C, eu vou ver o conteúdo de C e vou comparar esse com o EOF. Se porventura o que foi lido por getC no arquivo apontado por fp e armazenado em C for diferente de EOF, ou seja, eu não cheguei no final do arquivo, eu vou entrar no meu while. E neste caso, vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão um caractere. Caractere este que representa o byte menos significativo da variável C. Se porventura, né, o que foi lido por getC no arquivo apontado por fp e armazenado em C for igual a EOF, eu saio do meu while. E agora executo a minha função fclose, que vai fechar o arquivo apontado por fp. Agora tenho o meu return 0 da minha função main e fecho o bloco da mesma. Vamos agora analisar o código-fonte de um programa análogo ao anterior. Porém, o mesmo vai se utilizar de um outro expediente para ler caractere a caractere de um arquivo existente, apresentando estes na saída padrão. Então, no caso, esse trecho de código é exatamente análogo ao anterior, exceto pelo fato que eu não estou declarando a variável int com identificador C. Agora eu tenho o meu while, que visa percorrer o meu arquivo caractere a caractere. Só que a expressão lógica que controla a iteração do meu while é diferente da do programa anterior. Neste caso, eu estou me valendo da função feof. A mesma recebe como valor para o seu parâmetro formal o conteúdo da variável fp. Então, só lembrando, né, a função fof vai verificar se o arquivo apontado por fp chegou ao final. Se chegou ao final, a função retorna um não zero, um verdadeiro. Então, vai ser negado, vou ter o falso, vou sair do meu while. Se porventura, né, o arquivo apontado por fp não chegou ao final, a função fof vai retornar zero. Eu vou negar o zero e vou entrar no meu while. Então, no caso, vou executar um printf que vai apresentar na saída padrão um caractere. Caractere este que vai ser obtido por meio da chamada da função getC, que vai ler um caractere no arquivo apontado por fp. E este caractere vai estar contido no byte menos significativo do valor inteiro retornado por getC. Quando eu sair do while, eu vou ter apresentado todos os caracteres contidos no arquivo na saída padrão. Agora eu tenho a execução da função fclose, que vai fechar o arquivo apontado por fp. Tenho agora o meu return 0 para a minha função principal main e fecho o bloco da mesma. Agora sim eu estou apto a apresentar a resposta do exercício. Então agora eu vou definir a função que eu estou denominando get_string. A mesma vai retornar um void e vai receber como parâmetro formal um ponteiro para arquivo. Qual o objetivo dessa função? Essa função vai receber um ponteiro para um arquivo e vai apresentar na saída padrão a string contida no arquivo apontado pelo ponteiro recebido. Abro agora o bloco da minha função. No início do bloco, posso declarar variáveis locais à função. Estou declarando a variável do tipo int com identificador C. Tenho agora um laço de repetição while. Vamos então ver qual é a minha expressão lógica que vai controlar as iterações do laço. Então, inicialmente vai ocorrer uma chamada para a função getC. A mesma vai receber como valor para o seu parâmetro formal o conteúdo da variável fp. Então a função vai ler, né, um caractere contido no arquivo apontado por fp e vai retornar este valor. O mesmo vai ser armazenado na variável c. E aí o conteúdo armazenado na variável c vai ser comparado com EOF. Então, se o inteiro que foi lido no arquivo apontado por fp e armazenado em C for diferente de end of file, eu vou entrar no meu while. E aí, neste caso, vou apresentar na saída padrão um caractere por meio da execução do meu printf, caractere este que vai ser obtido através do byte menos significativo da variável C. Quando eu sair do meu while é porque eu atingi o fim do arquivo. E no caso, eu apresentei todos os caracteres contidos no mesmo. Caracteres estes que vão representar uma string. Agora eu vou fechar o bloco da minha função get_string. Vamos agora trabalhar o conceito de arquivos pré-definidos.
Quando se começa a execução de um programa desenvolvido com o uso da linguagem de programação C, o sistema automaticamente abre alguns arquivos pré-definidos. Por exemplo, é aberto o arquivo stdin, associado ao dispositivo de entrada padrão, geralmente o teclado. Já utilizamos stdin antes, né? Quando fazíamos uso da função setBuff para limpar o buffer associado ao teclado. Temos também o arquivo stdout, associado ao dispositivo de saída padrão, geralmente o vídeo, o monitor. Temos também o arquivo stderr, associado ao dispositivo de saída de erro padrão, geralmente o vídeo. Temos também stdaux, associado ao dispositivo de saída auxiliar, em muitos sistemas associado à porta serial. Por fim, vamos destacar o arquivo stdprn, associado ao dispositivo de impressão padrão, em muitos sistemas associado à porta paralela. O fato é que cada uma dessas constantes pode ser utilizada como um ponteiro para arquivo, para acessar os periféricos associados a elas. Desta maneira, pode-se, por exemplo, usar stdin para fazermos a leitura de um caractere através do teclado. Então notem, aqui eu estou declarando uma variável do tipo char, estou inicializando a mesma na declaração, com o byte menos significativo do inteiro que é retornado pela chamada da função getC, que está recebendo como valor para o seu parâmetro formal stdin. Ou eu posso também me utilizar da função putC para apresentar um caractere na saída padrão. Então notem, para isso eu estou utilizando a função putC, vou apresentar o caractere armazenado na variável ch no meu monitor por meio da utilização do meu arquivo pré-definido stdout. Com base no que vimos, podemos agora compreender melhor o processo de leitura de valores fornecidos através da entrada padrão. O fato é que, sempre que nos utilizamos de uma função para leitura de valores através do teclado, estamos solicitando que seja efetuada uma leitura na string, ou buffer, que representa o arquivo apontado por stdin. Quando não é encontrado algo na string, ocorre uma espera pelo fornecimento de valores através do teclado, ou melhor, ocorre uma espera por pressionamento ou pressionamentos de teclas no teclado. Efetivamente, nós temos muito mais para falar sobre arquivos. É um tópico muito relevante, mas infelizmente, em função da minha carga de trabalho, eu já atendi a ementa da disciplina Introdução à Programação. Futuramente eu pretendo complementar essas videoaulas com mais videoaulas envolvendo o tópico manipulação de arquivos. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!